Olá, eu sou a Cláudia, estou aqui no canal no YouTube para a gente poder trazer temas aí do cotidiano. Gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar um like, compartilhar com os colegas, puder divulgar esse canal, né? Sou muito grata. Hoje a gente vai refletir um pouco sobre a temática sofrência, né? Você já ouviu falar, né, em relação a esse termo, né, sofrência? Isso até a gente escuta ou já ouvi falar, né, que são temas aí de música, né, música sofrência, ou as pessoas, né, o quanto elas trazem mais aspectos ligados a essa questão do sofrimento, mas o termo, né, sofrência, né, do quanto isso aí, né, a gente observa um aumento dessa escuta, né, desse termo sofrência, né? Por que será que as pessoas têm uma tendência à sofrência, né? Será que isso existe? As pessoas têm uma tendência a focar naquilo que traz sofrência ou sofrimento, né? Que que está por trás disso, né? Que isso quer dizer sobre a relação do ser humano com a sua relação com prazer, desprazer, do quanto a relação sua com, né, pulsão de morte, né, que a gente na psicanálise traz, pulsão de morte, pulsão de vida, né? É muito interessante pensar do quanto as pessoas, né, trazem, né, essa relação com o sofrimento e do quanto ela foca isso na vida dela, do quanto isso, né, fica como se fosse um nó na vida dessa pessoa, ela fica em torno desse sofrer, né, dessa sofrência, e parece que a vida dela gira em torno, né, das temáticas do sofrimento, da sofrência, de como ela sofre com algumas coisas e de alguma forma ela não sai dessa dinâmica. É muito interessante que, né, o quanto viver e a relação das escolhas, do prazer, né, da alegria, da potência, do quanto isso requer uma responsabilidade, né, requer um jeito de viver em que você, né, faz o empoderamento da sua vida e você tem uma relação, né, de prazer, de conquista, né, de uma como se, né, uma forma de viver um pouco mais descolada, em que o sofrimento também está aí, né? Mas a pessoa ela não foca, né, nessa dinâmica da sofrência, é uma outra dinâmica, né? Mas tem essa dinâmica da sofrência que de alguma forma, né, parece que é um padrão ou, né, um jeito fixo de viver em que a sofrência ela é o foco, né? E a vida da pessoa gira em torno, né, dessa dinâmica. E é muito interessante porque, assim, o quanto essa sofrência ela pode ter aspectos que a gente chamaria de até de pulsão de morte, né, que traz uma paralisação, né, para a vida dessa pessoa, embora ela se queixa, ela reclame disso, de alguma forma ela está alimentando isso, seja inconscientemente, né, ela tem a gente chama até de uma relação, né, paradoxal, de ao mesmo tempo um sofrimento, mas tem uma satisfação nesse sofrimento. Então é algo para a gente pensar o quanto o ser humano, né, ele de alguma forma, isso está na nossa constituição psíquica, né, do quanto você, quando na sua relação primária ali de amor, né, na relação de quem cuida da mãe ou de um cuidador, de um responsável, né, do quanto esse bebê, né, essa criança, ela é sujeitada ao outro, né? Ela tem uma passividade perante o outro e o outro cuida de mim, o outro faz o que quer de mim, porque eu dependo do outro. Então, as relações primárias, né, é de uma passividade diante do outro, né? Então, eu eu não sou um sujeito, né? Eu acabo sendo o que o outro quer que eu seja para ele. Então, é uma relação de objeto e muito passivo, né?
E aí, né, a pessoa vai, ela cresce, ela tem o desenvolvimento dela, né? E do quanto algumas pessoas trazem, assim, algo tão muito latente, muito escondido, né? Do quanto ela gostaria de também, muitas vezes, entregar a vida dela para o outro, né? Porque cuidar da própria vida, isso dá trabalho, né? Isso você paga um preço, né? Por ser ativo na sua vida, né? E muitas pessoas falam que eu, né, gostaria, é como se fosse um desejo inconsciente de entregar a sua vida para alguém, para que ele toma conta da sua vida, né? Para que você de alguma forma se dilua na vida dele, né? E ele está ali para você, é um preço alto, mas você de alguma forma, né, fica sujeito ao outro, passivo do outro, né? E até uma mortificação do seu eu, porque você tá para o outro, né? Mas o quanto isso também de alguma forma alivia a responsabilidade, as escolhas da vida, né? Você fica passiva, né? E muitas vezes a pessoa se entrega a vida dela para o outro, né? Em nome de uma relação de paixão, ou de um amor, de uma relação amorosa em que eu me entrego para o outro, eu não existo, o outro, né, me incorpora, né? O quanto isso tem a ver com um certo grau de sofrência, porque de alguma forma você, né, fica em torno, a gente chama dessa satisfação meio sadomasoquista, né? Em que você, né, está ali para satisfazer o outro, né? E o quanto muitas relações amorosas esse grau de sofrência existe, o quanto as pessoas que se entregam, né, para ser objeto para o outro, isso realmente é uma relação de sofrência. Então, né, o quanto ela se sujeita a um sofrimento, né, diante do outro, do quanto ela se anula, também para não se responsabilizar pela própria vida, e o quanto a sofrência ela faz parte desse discurso, né, das relações amorosas, né, do quanto a pessoa, né, sofre em nome das relações afetivas, e do quanto esse discurso é repetitivo, está aí, e da importância da gente olhar para isso e se questionar o que a pessoa tem a ver com isso que ela diz que sofre, né? O que esse sujeito, essa pessoa, esse indivíduo, né, estabelece, né, nessa relação de sofrência, seja com o outro, seja, né, na dependência do outro, seja de que o outro me deixou, né? O quanto a pessoa, o que tem a ver, né, com essa própria pessoa que se queixa, né? Qual é a responsabilidade da parte, né, do sofrimento dela, o que ela tem a ver com o próprio sofrimento. Acho que a grande questão da sofrência é essa a capacidade do ser humano olhar para isso e querer romper com essa relação com sofrência, né? Com essa uma satisfação paradoxal, né? Daquilo que eu reclamo, mas eu acabo alimentando. Então, realmente, essa escolha do quanto você pode romper com essa dinâmica de sofrência, né? Saber que o sofrimento não é doença, faz parte das vicissitudes da vida, mas você não precisa priorizar ou se fixar no ponto de sofrência em que você, né, fica num círculo vicioso, né, na sua relação com a sofrência. Do quanto você pode realmente romper e sair dessa dinâmica, e aí é uma outra dinâmica e uma outra forma de viver, né? As relações realmente de frustração ou de um grau de sofrimento, mas isso não precisa paralisar na sofrência, né? Acho que a grande questão é em que o sujeito ele possa, né, permitir ele viver outras formas, né, de prazer, de satisfação, né, de conquista, de superação, de aprendizagem, em que ele não fique nessa posição sadomasoquista, né, em que de alguma forma ele se empodere e se responsabilize também por momentos, né, de prazer, de alegria, né? Então acho que vale a pena aí uma reflexão sobre o lugar que a sofrência está ocupando, né, na sociedade atual, e a importância de romper com esse ciclo, essa dinâmica, né? Porque há outras formas de viver a vida.